Mais de 80% dos técnicos já passaram por essa situação. Máquina quebrou, precisa trocar um sensor e quando chegou em cima da hora que requisitou material, o sensor não tinha 4 cabos, ele só tinha 2. E aí, como é feita essa instalação? Você sabe como fazer? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como é feito esse tipo de instalação e como a gente aplica ele diariamente em determinados tipos de situações diferentes, beleza? Vamos dar um pulinho aqui na tela. Aqui a gente tem o padrão que a gente encontra normalmente, que são os sensores de 4 cabos, tá? Onde a gente tem o marrom, o branco, o preto e o azul. E essa distinção de cores me indica também o tipo de contato que eu estou utilizando, tá? O marrom e o azul eu vou ter a alimentação do meu sensor, onde eu tenho o positivo e o negativo. Já o branco e o preto são os retornos. O preto eu utilizo para o contato aberto e o branco para o contato fechado. Então, quando eu tenho um sensor com 4 cabos, ele me dá essa possibilidade de eu ter esses 2 contatos dentro dele. Eu tenho essas 2 variações nos cabos aí para poder fazer essa alimentação. E é o tipo de alimentação padrão que a gente encontra na indústria. Só que tem um detalhe, hoje em dia a gente tem sensores a 2 cabos, tá? Onde eu só tenho apenas 2 cores, marrom e azul. Então, normalmente o que acontece? O técnico pega esse tipo de sensor, ele olha e eu só vou alimentar positivo e negativo o retorno. Como é que eu faço? Bom, esse é o diferencial, tá? Esse tipo de sensor, ele é alimentado como? Vamos lá, pôr aqui ali no nosso simulador, tá? E aqui eu coloquei alguns sensores diferentes aqui, tá? Tipos de situações diferentes para a gente poder dar uma olhada. Esse tipo de sensor, que a gente está aqui no nosso B3 e o B4, que são sensores a 2 fios, eu só alimento com o positivo, tá? E o retorno dele é o cabo azul, tá? Que seria o negativo em outra situação. Então eu tenho que, no cabo azul é o meu retorno direto para a carga. Então aqui que a gente vai visualizar? Aqui eu tenho sensores de lâmpadas, tá? Então, o retorno de cada sensor vai alimentar uma lâmpada. Aqui eu tenho já o positivo e o negativo, tá? O negativo fazendo o comum aqui de alguns sensores e das lâmpadas. E eu vou ter esse diferencial no sensor a 2 cabos. Vamos fazer a alimentação aqui e vocês vão ver essa diferença. Repara bem que eu tenho já algumas lâmpadas ligadas. Por quê? Eu tenho sensores de contato aberto e de contato fechado. No meu simulador, eu não tenho como colocar esse tipo de sensor, né, e fazer os 2 acionamentos, né, dos 2 contatos. Eu trabalho com um, eu trabalho com o outro. Tá? Então aqui a gente fez essa diferenciação, é bom que a gente consegue deixar bem didático para você conseguir entender como é que ele funciona. Então aqui eu tenho um sensor de contato aberto, tá? Ele PNP. Então eu faço o acionamento dele, ele vai alimentar a minha lâmpada diretamente, beleza? Já que eu tenho um sensor de contato fechado, quando ele é acionado, eu retiro o contato, ele abre o contatinho dele, show de bola? Então, entendendo aqui, eu tenho esses 2 primeiros sensores, B1 e B2, são sensores de 3 cabos, tá? E poderia ser de 4 também, que trabalham de forma PNP, tá? E o retorno dele é positivo. Já aqui eu tenho os meus sensores a 2 cabos, tá? Tanto de contato aberto quanto de contato fechado. Então nessa situação aqui, eu tenho minha alimentação no meu cabo marrom, tá? Na minha entrada. E aqui no outro cabo, que seria o cabo azul, é já o meu retorno direto para a carga, tá? Que aqui a gente está colocando como uma lâmpada. Então com contato aberto ele fechou e mandou um contato direto lá e fez a alimentação da minha lâmpada. Já aqui acionou, ele vai abrir o contato dele e vai desacionar minha lâmpada. Nesses 2 aqui que estão no canto, a gente tem os sensores NPM, que é o quê? Que são os sensores de 3 ou 4 cabos, que o retorno dele é o negativo. Então tem essa diferenciação, tá? Onde eu necessito do contato, né, negativo dele. Então eu utilizo um sensor NPN, tá? Então aqui eu tenho esse diferencial aqui, onde eu tenho a alimentação aqui, tá? Do meu negativo, beleza? Para alimentar o meu sensor, sendo que o retorno dele é o negativo. Então, na lâmpada, no caso na minha carga, o comum dele tem que ser o positivo, correto? Então, essa é a diferença entre o PNP e o NPN, tá? O retorno que vai sair do sensor. No meu caso, quando eu tenho um sensor aqui a 2 cabos,
o retorno vai ser sempre positivo, sendo que o meu sistema de alimentação eu só tenho o positivo alimentando direto, eu só tenho mais um cabo e esse cabo vai direto para a carga. Aí sim ele dá um contato. Então são sensores a 2 cabos. Isso quando a gente está trabalhando com sinais digitais, tá? Quando a gente vai começar a trabalhar com sinais analógicos, que são os sensores também a 2 cabos, a gente tem um diferencial aí de forma de funcionamento. Então, sensores com sinais digitais a 2 cabos é exatamente assim que a gente faz a alimentação, tá? Direto com o positivo e o retorno, que seria o cabo azul, direto na carga. Bom, se você ficou até aqui, já curte o vídeo, compartilha que isso vai ajudar muito o canal e eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Tamo junto e até a próxima!